À espera da noiva. Oh, glória! Aleluia! Há muito tempo eu tenho orado ao Senhor e o Senhor tem me dado essa mensagem à espera da noiva. Interessante que os últimos temas das pregações têm falado muito sobre a noiva do Senhor. E coincidência ou não, essa semana eu fiz 19 anos de casado. 19 anos de casado é bodas de água, pedra, água marinha. E também pode ser de cretone, que é um papel, que é considerado um tecido muito forte, que representa que para chegar até aqui, o casal passou por muita luta e adquiriu muita resistência. E aí eu falei, Senhor Jesus, 19 anos de casado, os cabelos brancos já não se escondem mais, nem gel esconde mais o cabelo branco, né? E eu fiquei muito contente de saber que nesses 19 anos, realmente nós tivemos lutas, sim, mas nós tivemos vitórias. E E aí eu fui me lembrar da história, né, do casamento, da situação. A gente casou nessa igreja, na frente. E eu, novo, eu até postei a foto um dia antes que eu casei. Alguns nem me reconheceram, de tão magrinho que eu estava, né? Mas o tempo é bom, a gente fica mais bonito com o passar do tempo, né? Deus faz a sua obra, né? Na verdade é Cristo que deixa a gente mais bonito. E no meu casamento a gente fez de uma maneira diferente. Como a maioria da minha família ainda não conhecia Cristo, a gente inverteu. De vez dela entrar primeiro, eu que entrei. Eu que entrei primeiro. Verdade. Vocês estavam lá e que eu estava muito nervoso no dia, eu não lembro. Ela entrou primeiro. A noiva esperando o noivo. Isso mesmo. E eu entrei depois. E foi uma mensagem que o pastor Maurício fez e foi uma mensagem evangelística, né? A noiva esperando o noivo. E eu lembrando das expectativas, a chegada dos convidados, a música, a decoração, as renúncias que nós tivemos que fazer até ali. E nesse processo a gente começa a entender um pouco por que a comparação de Jesus Cristo, Ele olha para nós, o seu povo, como a noiva. A expressão noiva de Cristo, na verdade, ela descreve uma relação especial entre Cristo e a igreja. Eu lembro que a Érica ficou 1h30 para ser maquiada, porque ela não parava de chorar. E o pessoal falava assim, antes, acho que ela desistiu. Ela foi embora. Falei, não, ela não desistiu, que ela não para de chorar de emoção, de saber que vai casar. Mas deu tudo certo. Mas esse conceito da relação representa amor, compromisso, união espiritual. E quando a gente entende essa metáfora, a gente é levado a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. E como a gente deve viver como sua noiva. Como a gente tem se portado como noiva do Senhor? Quando a gente conhece, quando a gente começa um relacionamento, a gente vai tentando compreender como é a pessoa, do que ela gosta, do que ela gosta de comer, do que ela gosta de fazer.
E a gente vai se aprofundando nesse relacionamento. O que menos a gente quer fazer é desapontar a pessoa. A gente quer agradar. A gente começa a abrir mão de algumas coisas, de coisas que a gente costumava fazer, e de repente nessa relação, poxa, agora não vai dar mais para fazer isso. E a gente vai abrindo mão por uma causa maior. E quando nós olhamos a nossa vida com o Senhor Jesus, ela é exatamente dessa forma. A gente começa a conhecer Jesus e a gente começa a se aproximar, a gente começa a querer fazer o que Ele gosta de fazer, a gente começa a se transformar, a gente começa a mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes para que essa relação ela possa perdurar. Isso nós chamamos de caminho de santidade, porque o Senhor é santo. Sejais santos, pois eu sou santo. E às vezes no processo nós resistimos um pouco, às vezes não queremos, tentamos fugir, mas a nossa expectativa é de nós chegarmos aos céus e encontrarmos com o Senhor. A noiva representa a fidelidade, representa a pureza e a submissão da igreja de Jesus. Submissão, estar abaixo. Submissão significa submeter. Submissão significa sujeitar. Mas não é uma relação de imposição, mas é uma relação de amor. De amor e confiança numa relação que é estabelecida e é amadurecida durante o longo dos anos. Quantos anos você tem de conversão? E nesses anos, quantas coisas você já abriu mão para ter um relacionamento com o Senhor? Ou talvez, quantas vezes você já desapontou o noivo? Quantas vezes você já entristeceu o noivo? Abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Somos chamados a viver em santidade, aguardando com alegria a volta do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. A gente não, carro de crente não tem marcha ré, já ouviu falar isso? Carro do cristão não tem marcha ré, só anda para frente. E se for para trás é para pegar embalo, para ir mais longe. E nessa caminhada nós precisamos entender que nós não estamos aqui para olhar para trás, mas para olhar para frente. Olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Não existe outro caminho, só existe um. Às vezes nessa caminhada nós queremos pegar atalhos, queremos pegar caminhos diferentes, mas não existe caminhos diferentes, só existe um caminho que leva à vida. E é nesse caminho, nós vamos trilhando todos os dias, buscando agradar o Pai, o noivo. Tudo bem, jogadores? Então tá bom. Nós não vivemos para desagradar a Deus, mas fazer a vontade dEle.
Se você é casado, você é casada, quando você quer agradar o seu marido, você vai fazer o que ele não gosta? Você vai fazer estrogonofe para ele? Para alguns sim, né? Se a Érica fazer estrogonofe para mim, eu já entendi que ela não está muito feliz comigo, né? Ai, Jeová, somos chamados para avançar, irmãos, e não retroceder. Casamento não existe dissolução nem desistência, existe ajustes e avanços. Um chamado à perseverança. Nem todos os dias são fáceis. É fácil? Não é fácil. Tem dia que é difícil. Tem dia que é labuta. Mas toda luta me dá uma chance de se obter uma vitória. Como é que está o seu coração? Você tem sido uma noiva precavida? Como é que estão as suas lamparinas? Elas estão cheias? Elas estão vazias? Será que nós estamos esperando o Senhor de uma maneira qualquer, vestido com uma camiseta de propaganda de campanha eleitoral, com um short de 1930, com a meia de cada cor e furada? Ou será que nós estamos esperando Cristo ataviada, adornada, desejada pelo Senhor? Sabe, irmão, se você pudesse descrever como está a sua vida espiritualmente, através da roupa que você está esperando o Senhor Jesus, como seria essa roupa? A foto estampada do seu candidato preferido? Não vai ser. Quando eu entrei na igreja, porque a gente não consegue ver a noiva, né? Agora você imagina o trabalho para essa noiva entrar primeiro, né? E quando eu a vi, ela estava linda, reluzente, com um véu enorme, uma cauda gigante, sorrindo, feliz. Tiveram cuidado de não maquiar muito para não tirar a beleza dela. Foram pequenos detalhes ali, só para realçar como ela já é linda. E quando eu a vi, meu coração se encheu de alegria, porque ela se preparou para aquele dia. Você tem se preparado para o dia da volta do Senhor? Sabe, irmãos, ou então a gente sai do banho de qualquer jeito, puxa lá a gaveta, descobre que a roupa não está passada, põe assim mesmo, vai lá, pega a calça que usou a semana inteira, põe a calça, põe a meia de um, meia de outro, coloca o tênis e... Ó Deus falando. Ó Deus falando. Fala, Jeová. Fala, Deus. Senhor, não volta hoje, Senhor. Irmãos, é só uma metáfora, porque na verdade o que nós estamos falando aqui é de uma vida de santidade. Às vezes nós deixamos passar batido e nós continuamos acalentando os nossos pecados em pequenos cantos, em pequenas situações, achando que Jesus não está vendo. Ei, o Senhor Jesus está em todo o tempo conosco e nós estamos muitas vezes chateando o nosso noivo. Mas que tem eu ir ali?
Mas o que tem eu fazer aquilo? Ei, a palavra do Senhor vai te instruir em Romanos, vai te instruir em Coríntios, vai te instruir em várias passagens bíblicas. Que eu não posso fazer aquilo que vai envergonhar o meu noivo. Quantas vezes eu estava em viagem, a Érica, olha, me chamaram para ir em tal lugar, mas eu não vou porque você não está aqui. Olha, surgiu um convite de ir numa festa, mas eu não vou porque você não está aqui. Ela abrindo mão de muitas coisas porque eu não estava aqui. Não existe graça nenhuma fazer algo sem o noivo. Não tem como nós desligarmos, apagarmos a luz e dizer, Jesus, daqui para frente sou eu e você não. Ele está em todo lugar. Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o fim de todas as coisas. Antes de você nascer, ele já sabia quem você era. E um plano já estava escrito para a sua vida. E esse plano é lindo e é maravilhoso, mas às vezes nós queremos fechar, se esconder dentro de a baleia, fugir no meio das montanhas, porque nós não queremos essa responsabilidade. Deus te chamou, simplesmente vai e faça. Vai e faça. A luta é muito grande. Mas você sabia que um jogador de basquete ele vai errar muito mais cesta do que acertar? Já pararam para pensar nisso? Se você olhar estatisticamente, um jogador de basquete, ele vai errar muito mais cestas do que acertar. Um vendedor, ele vai receber muito mais não do que sim. Né, Thaís? Quantos não para um sim? Eu tinha uma estatística média de, para cada 7, 8 nãos, era um sim. É muito difícil. Vamos falar dos pescadores então. Vai perder muito mais isca do que ganhar um peixe, não é? Cadê os pescadores? A Zilda é pescadora, não é? O tempo que você demora para você pôr a isca lá, aí você joga. E lá você fica. Quando vê, você dá na telha de levantar. Cadê a isca? Lá vai você de novo. E joga de novo. Às vezes um dia inteiro para pegar um peixe. Não é verdade? Mas vem cá. Mas quando a cesta acontece, mas quando a venda acontece, quando a gente consegue pegar o peixe, nós precisamos celebrar com muita alegria. Às vezes nós damos mais valor às nossas derrotas do que das nossas vitórias. Ai, 19 anos de muita luta, não, de muitas vitórias. Ah, pastor, mas no meu relacionamento com Cristo eu tenho falhado muito. Ei, você é salvo em Cristo Jesus. Você precisa entender que todas as vezes que você entender isso no seu coração, é um propósito, é uma vida de perseverança. Resultado, persistência. Eles só conseguiram acertar a cesta porque eles treinaram. A venda só foi concluída porque eles foram habilidosos no processo. E os pescadores só conseguiram pescar o peixe porque eles tinham um pouco de conhecimento e persistência. É que a gente quer desistir. É que a gente acha que todo o processo ele é fácil. Ele não é fácil. E agradar a Cristo necessita de um algo que falta hoje em dia: renúncia. Existem vários postos de trabalho em vários lugares aqui, mas não existe gente para trabalhar.
Porque as pessoas, elas querem trabalhar do jeito que elas querem, na hora que elas querem, ganhar o que elas querem. Então elas não querem trabalho, querem emprego. As pessoas não querem ser submissas. As pessoas não querem estar debaixo de ninguém. As pessoas não querem se sujeitar a outras. E aí a gente começa a destruir toda uma cadeia. E quando nós falamos de relação a Cristo, nós falamos de submissão. Nós falamos de estar abaixo. Nós falamos de submissão. E aí se cria-se todo o problema. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Acharam? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a supremacia, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas. Eu assim considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é o mundo para mim? Esterco. O que é dinheiro, conquistas? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu chegar diante do Senhor e Ele olhar para mim e falar: some daqui porque eu não te conheço? O que adianta eu conquistar o mundo, projetar os nossos filhos, fazer ele alcançar voos grandes, mas se eles não tiverem com o coração em Cristo, do que valeu? Pais que intercedem e oram pelos seus filhos, o maior desejo é que eles conheçam a Cristo, e a consequência dessa submissão é as bênçãos do Senhor que vão acompanhá-los, não é o contrário. E essa convicção me faz totalmente diferente nas minhas atitudes e nas minhas convicções. Eu não ando por vista, mas eu ando pela fé. Talvez eu não tenha tudo que eu quero e que eu preciso, mas eu sei que o Senhor sabe da minha necessidade e Ele vai entregar porque eu creio nele. E eu confio e eu descanso. Se eu descanso, eu realizo. Se eu realizo, eu conquisto, porque Deus me ama. Às vezes a gente quer viver uma vida de gamificar o nosso processo de relação com Cristo. O que é isso? Passei da primeira fase, eu quero o meu presente. Passei a segunda fase, eu quero o meu bônus. Passei a segunda, a terceira, a quarta fase, eu quero ganhar uma nova arma. Então é isso. A nossa vida com Cristo, eu ando, eu prossigo, eu persevero. E aquilo que Ele acredita que eu estou pronto para receber, Ele vai me entregar. Eu não tenho que parar de andar para receber alguma coisa e cobrar nada de ninguém. É que muitas vezes a gente prefere olhar para a grama do vizinho e falar: por que a grama dele é desse jeito se ele não é servo de Deus e eu sou e eu não tenho? Por que fulano está daquele jeito, grande daquele jeito, e por que eu estou pequenininha desse jeito? Por que fulano que não quer Cristo tem isso, aquilo outro, e por que eu que sirvo a Cristo não tenho? Ei, para de olhar. Para de olhar para os outros. O mundo jaz do maligno. Olha o seu coração. Os tesouros são guardados aonde? Lá no céu. Onde traça nenhuma pode roubar. Você tem que guardar o seu coraçãozinho.
Nossa maneira de pensar e atitudes, elas mudam totalmente quando nós estamos diante da presença do Senhor. Não tem graça nenhuma se o noivo não estiver junto, não tem sentido nenhum em fazer algo que vá desagradar o noivo. Por isso eu busco a santidade todos os dias, porque eu quero agradar o noivo. Para a gente terminar, Apocalipse, capítulo 19. Versículo 6. Então eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis o testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João entregava. E nós sabemos que enquanto todos os meses nós praticamos a ceia do Senhor, até o dia desse encontro, Jesus irá voltar para buscar a sua noiva ataviada, irmãos. Ataviada. Ataviada. Vamos ficar de pé. Fazendo essa metáfora, como é que está a sua vida de santidade diante do Senhor? Está faltando maquiagem? Está faltando arrumar seu cabelo? Está faltando arrumar sua roupa? Está faltando ajustar seu coração? Uma igreja, ela só pode cair na graça de uma cidade quando há transformação de pensamento e de coração. São os frutos do Espírito Santo. O nosso testemunho enchendo toda a terra. Nós não precisamos fazer força. Nós não precisaremos de estratégias de marketing. Nós não precisaremos de investimento em Google Ads. Nós não precisaremos de fazer malabarismos. Só da nossa convicção de transformação, nós podemos mudar uma cidade. Nós podemos transformar uma cidade, irmãos. Olha para dentro de você, fecha seus olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, o que nós queremos, Senhor Jesus, é simplesmente estarmos, Senhor Jesus, prontos, Senhor Jesus, para a Tua volta, Pai. Enquanto isso não acontece, Senhor Jesus, nós queremos cada vez, Senhor Jesus, estarmos, Senhor Jesus, mais alvos, cada vez mais alvos, Senhor Jesus, mais santificados, mais separados, Senhor Jesus, Pai, das coisas, Senhor Jesus, que nos fazem perder a direção do que é o alvo, Cristo Jesus.
Pai, muitas vezes nós se pegamos, Senhor Jesus, vaidosos, Senhor. Muitas vezes somos pegos, Senhor Jesus, Pai amado, em adultério, Senhor. Porque, Senhor Jesus, quando nós gostamos mais de outras coisas do que o Senhor, nós estamos adulterando, meu Pai. Senhor, é uma palavra forte, mas é a verdade, Pai. Mas nós queremos, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, olha, Senhor Jesus, o nosso coração. Olha o nosso coração, Senhor Jesus. Das vezes, Senhor Jesus, que falamos mal do Teu Filho, das vezes que condenamos pessoas que nem conhecemos, Pai, que muitas vezes usamos, Senhor Jesus, da nossa voz, Senhor, do nosso conhecimento para condenar pessoas. Senhor, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou, Pai, para uma vida de construção e não de destruição, de uma vida de relacionamento, não de intrigas, de uma vida de amor e não de ódio. Pai, em nome do Senhor Jesus, começa a mudar isso em nós, Pai. Pai, que a nossa indignação seja com o nosso pecado, Senhor. Que a nossa indignação seja pelas nossas atitudes erradas, seja pela falta do nosso compromisso, Senhor. Transforma, Senhor Jesus, o nosso coração. Transforma, Senhor Jesus, a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Nos fortalece, Senhor Jesus, nas nossas guerras e nas nossas lutas. Porque, Deus, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que ainda, Senhor Jesus, nós não sangramos, Senhor Jesus, ao ponto, Senhor Jesus, das nossas, Senhor Jesus, pele, Senhor Jesus, transpirar sangue, Pai. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor não traz fardo maior do que nós não possamos suportar. Por isso, Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus. Porque, Deus, somos limitados, Senhor Jesus, em muitas coisas. Preferimos muitas vezes jogar a culpa no terceiro, no outro, Senhor, do que olhar, Senhor Jesus, para o nosso espelho e olhar para nós mesmos, Pai. Como nós estamos descuidados, Senhor. 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 Pai, começa, Senhor Jesus, nos arrumar, Senhor. Começa, Senhor Jesus, transformar, Senhor. Começa, Senhor Jesus, mudar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Começa, Senhor Jesus, fazer com que nós possamos olhar para a Tua glória. Olhar, Senhor Jesus, para aquilo, Senhor Jesus, que a gente ainda não consegue ver, porque somos limitados e ainda muitas coisas somos crianças, Senhor. E que nós possamos ver, Senhor Jesus, que nós possamos negar o nosso pecado, a nossa falha. Que nós possamos, Senhor Jesus, abrir a nossa boca, assim como Tiago 5 fala, confesseis os vossos pecados uns aos outros, Senhor, e sermos renovados pelo poder, pela força do Espírito Santo de Deus. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a sermos, Senhor Jesus, discípulos verdadeiros do Senhor, Pai. Discípulos, Senhor Jesus, aquele que se submete ao Senhor, aquele que abre o coração, aquele que se rasga na presença de Deus. Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor Jesus, eu tenho falhado contra Ti, mas eu quero, Senhor, restaurar a minha intimidade contigo e me apresentar de novo com as minhas vestes, Senhor Jesus, novas, brancas, limpas, alvas, santificadas e purificadas pelo Teu sangue naquela cruz, Pai. É disso que nós precisamos, Senhor. É disso que nós precisamos, Senhor Jesus. De que vale, Senhor Jesus, Pai, coisas novas, objetos novos, se o nosso coração está morto, se o nosso coração está longe de Ti. Nos leva, Senhor Jesus, esse amor, Senhor, sobrenatural. Desse amor, Senhor Jesus, que vê um filho pegar toda a herança, sair para a rua, beber e, Senhor Jesus, bandear para todos os cantos, gastar todo o dinheiro, toda a sua herança e comer lavagem de porcos e entender que o lugar dele sempre foi a casa do Pai.
E quando chega à casa do Pai, acha que será esculachado, mas pelo contrário, encontra o mesmo amor do Pai, com a maior intensidade do mundo, porque Ele sempre esteve ali. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Para de ser duro, quebranta esse coração de pedra. Até quando você vai querer resistir? Até quando você acha que é forte, que é resistente o suficiente para tentar viver uma vida longe do amor de um Pai? Nós não somos, nós somos finitos. A palavra do Senhor diz que nós somos como um grãozinho de areia. Somos limitados, somos impacientes, somos arrogantes, somos prepotentes. Batemos no nosso peito, falamos eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, se não é a graça do Senhor nosso Deus que morreu por nós naquela cruz. Nós estaríamos condenados a sermos escravos. O Senhor Jesus te convida para uma vida de liberdade, não de escravidão. Parece que você tem a alegria de colocar uma canga na sua cabeça, no seu pescoço, e viver tendo que prestar conta para as coisas do mundo. Para com isso. Deus te chamou para uma liberdade. Você está livre. Pela graça do Senhor Jesus, você está livre. Vive essa liberdade. Você não precisa sair, você não precisa ter que beber, você não precisa ter que gastar o que não tem, vestir o que não gosta, andar do jeito que não quer, para mostrar para pessoas que nem te conhecem. Deus é capaz de mudar, Deus é capaz de restaurar, Deus é capaz de transformar toda maldição em bênção. E Ele vai fazer isso hoje em nome de Jesus. Ele vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Mas toda a condição do Senhor tem o se você andar, se você obedecer, se você ouvir. Existe sempre a condição, porque o Senhor Jesus não é aquele que arromba a porta, Ele bate a porta, Ele te convida para esse relacionamento. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, o seu Deus. Senhor Jesus, o Senhor quer restabelecer. Muitos aqui têm deixado de orar, muitos têm deixado de ler a palavra e têm vivido a vida dia após dia. O Senhor não te chamou para isso. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer te dar um novo entendimento. Deus quer te dar uma nova perspectiva de vida. Mudanças, elas virão. Basta você confiar. Comece a entregar. Assim como a noiva espera do noivo. Ela espera um propósito, ela espera um futuro. Ela espera uma direção. Ela espera uma orientação. Ela espera um destino que através do noivo vai trazer sobre a vida dela. E que nós possamos ser assim em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor, sobre cada vida aqui nesta noite. Venha quebrando, Senhor Jesus. Vem entrando agora, Pai, em cada coração aqui em nome do Senhor. Pai, se há pecados ocultos, Senhor, sejam manifestos agora em nome do Senhor. Pai, em cada coração agora, Senhor, venha trazendo, Senhor Jesus. Pai, venha mostrando, Senhor Jesus. Venha trazendo, Deus, o quebrantamento em nome do Senhor. Venha trazendo transformação em nome do Senhor Jesus. Venha trazendo, Senhor Jesus, algo novo, Pai, em nome do Senhor. Todo laço de morte nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos todo laço de morte em nome de Jesus. Todo laço de morte agora nós quebramos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Bata em retirada agora em nome de Jesus.
em nome de Jesus, Pai. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Por mais que seja impossível, Pai, começa, Deus, a trazer uma direção nova, começa a trazer uma perspectiva, Senhor, começa a trazer a saída, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que precisam tomar decisões, Pai, em nome do Senhor, traz sonhos, Pai, em nome de Jesus, traz a direção na Tua palavra, em nome do Senhor, Pai. Vai trazendo, Deus, a Tua revelação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Haja a cura do Senhor, Pai. Haja a cura do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus mostra pessoas que querem lutar contra a situação. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não tampe os ouvidos àquilo que o Espírito tem falado ao seu coração. Não rejeite a palavra. Ouça. Não seja pessoas de dura cerviz, mas reconheça onde você está falhando, para que haja cura. No primeiro momento parece ser difícil, mas depois nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos vigília. Se você tem causas que gostaria de apresentar, venha amanhã. Sábado nós temos liga, temos EBF, domingo escola bíblica. Então não perca a programação da igreja. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.